Olá pessoal, aqui é o professor Douglas. Então a gente já fez aqui nossa prova. Hoje eu vou fazer a resolução dela, a resolução da prova do eixo de computação. Espero que vocês tenham ido bem nela, que tenham tirado uma nota suficiente para ser computacional, corrigindo a prova. E aí a gente vai estar pronto para começar as próximas disciplinas. Faz algumas afirmações, né? E pergunta quais dessas são verdadeiras. Das formas que é possível representar um algoritmo, né? Então pode ser representado por uma noção descritiva, né? Que está aqui, ó, nessa forma de representação, os algoritmos são expressos diretamente em linguagem natural, né? Para representar ali um algoritmo, que é uma sequência de passos. E o código, que é um idioma de alto nível, né? E ela tem uma sintaxe específica. E aí a gente tem aqui, ó, as afirmações. Vamos ler cada afirmação que a prova nos deu, né? Então, primeira afirmação: o algoritmo é uma linguagem de programação? Não, um algoritmo não é uma linguagem de programação, né? O C, o Java. Fluxograma é um diagrama que representa um conjunto de instruções? Verdadeiro. O pseudocódigo não é um diagrama, diagrama é fluxograma. 3, falsa. 4, não, fluxograma não é um idioma de alto nível, tá falso. 6, pseudocódigo é uma maneira de descrever um conjunto de instruções que não usam uma sintaxe específica. É verdade, né? O pseudocódigo é uma maneira de escrever um conjunto de instruções, ou seja, de representar um... 8. Pseudocódigo é um idioma de alto nível que possui sintaxe específica, que não usa uma sintaxe específica. Então é o seguinte, o fluxograma é uma maneira de escrever um programa. Cada símbolo, né, representava uma coisa diferente, né? Tinha um símbolo para você fazer condição, um símbolo para você fazer procedimento, para fazer entrada, né? Então tem uma sintaxe, o fluxograma, ok? Então, por exemplo, na 5 ele fala que o fluxograma é 1, 2, 4 e 6, né? Essas são é a resposta correta, né? 2, 4 e 6. Então vamos lá, para 1.2. 1.2 ele dá essa figura aqui, e aí pergunta, né, se está representando qual estrutura, o se, então, o enquanto faça, se, então, se não, faça, são. Então, se a gente lembrar, por exemplo, o se e o se não, qual que é a diferença? É que tanto o se como uma coisa para o verdadeiro e para o falso não faz nada. Nas estruturas de repetição, nós temos o enquanto faça, que é o quê? Enquanto faça, a gente faz primeiro a pergunta, depois faz o procedimento ou ação, e aí a gente volta e fica repetindo enquanto for verdadeiro. Então, primeiro a pergunta, depois a ação, depois o procedimento. Já o faça enquanto é o contrário, a gente faz primeiro a ação, depois a pergunta, e fica repetindo enquanto for verdadeiro. No repita até que, a gente também faz a pergunta primeiro, primeiro a gente faz a ação, depois a gente faz a pergunta, a condição. Só que no faça enquanto fica repetindo enquanto for verdadeiro, no repita até que fica repetindo enquanto for falso. Mas os dois faz primeiro a ação, o procedimento, depois faz a pergunta, diferente do enquanto. E o for, que é o para, a gente vai determinar uma quantidade de vezes que vai repetir. Ok? No caso, vamos voltar lá. No caso do exercício, o que a gente tem? A gente tem uma repetição, ó, porque ele está voltando. Tem uma repetição. O que a gente faz primeiro? A gente faz primeiro a nossa ação, depois a pergunta, ok? Então a resposta é faça enquanto, né? Um teste a caldo, né? Então a gente faz, primeiro a gente faz aqui, ó. Teste a cabeça é quando tem a condição primeiro, que é o enquanto, né? O teste a caldo é quando a gente faz a operação primeiro. Então, primeiro a gente faz a ação, depois a gente verifica a condição e fica repetindo, ok? Então, é um caso faça enquanto. Então, essa é a resposta da 2. Vamos lá na 3. Aqui, a 3. Então, um dispositivo de armazenamento é utilizado para guardar dados digitais em uma unidade conhecida como bits, né? Bytes, desculpa. O número 4.194.304 em bytes é equivalente a... Aí tem as possíveis respostas. No aula de revisão, nós fizemos um exercício parecido com isso, né? Então, no caso, ó, ele tem bytes. Lembrando, ó, se a gente tem megabyte, como que a gente vai para kilobyte? Multiplica por 1024. Aí vai para kilobytes. Como que a kilobyte vai para bytes? Multiplica por 1024. E para voltar? Para voltar é dividir. Então, byte para ir para kilobyte, a gente divide por 1024. Kilobyte para ir para megabyte, divide por 1024. Ok? No caso, a gente tem 4.194.304 bytes. Se a gente quiser ir para kilobyte, o que a gente faz? A gente divide por 1024. Então, se a gente pegar esse valor e dividir por 1024, a gente vai encontrar exatamente 4.096 kilobytes. Essa é a resposta certa. E se for para mega, por exemplo, se a gente pegar
4.096 kilobytes dividido por 1024 vai ser 4 megabytes, né? Então, por exemplo, ó, já está errado, né? É 4 megabytes, 4 megabytes. E se a gente pegar 4 megabytes dividido por 1024, vai ser bem menor, né? Vai ser 0, alguma coisa, né? Já não vai dar essa resposta, né? Então, a resposta é 4.194.304 bytes, dividindo por 24, a gente descobre que é igual a 4.096 kilobytes. Então, essa é a resposta correta. Na 1.4, ele dá esse intervalo, só presta atenção que o intervalo é o seguinte, ó, fechado no 3 e aberto no 7. Então, intervalo de 3 até 7, né? Fechado no 3, aberto no 7, ok? Então, a gente fez um vídeo com um exercício bem parecido com esse, né? É o exercício 6, lá da semana 4, que eu expliquei sobre intervalo. E no aulão de revisão, eu também expliquei, né, sobre o e o ou, né? Então, como que a gente representaria esse intervalo? Então, é o seguinte, o x tem que ser maior que 3, como está fechado, ou igual a 3. Então, maior ou igual a 3, e o limite é 7, menor que 7. Tem que ser menor ou igual a 7? Não, porque ele está aberto, não pode ser igual. Então, tem que ser maior ou igual a 3 e menor que 7. Então, está aqui, ó, maior ou igual a 3 e menor que 7. Essa daqui é a resposta correta. Então, eu coloquei as outras respostas aqui, né, que era a opção 1. X maior ou igual a 3 e x menor que 7. As outras respostas, se vocês forem ver, elas não fazem sentido nenhum com o que está pedindo aqui no exercício, né? Todas essas respostas, as outras 4 respostas, não faz sentido nenhum. Então, seria a opção 1, seria essa daqui, né? X maior que 3 ou x igual a 3 e x menor que 7. Essa é a opção 1, que é a resposta correta. E aí as perguntas dissertativas, né? Então, a primeira, o pensamento computacional se baseia em 4 pilares que orientam o processo de solução de problemas. Cite e explique os 4 pilares do pensamento computacional. Lá no aulão de revisão, a gente também viu também, né? Esses 4 pilares, né? Que é decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo, né? Esses são os 4. Ele pedia para comentar os 4, para explicar, né? Aí aqui está lá o slide que eu coloquei lá no aulão de revisão, né? Então, decomposição é onde a gente vai dividir nossos problemas em problemas menores para ficar mais fácil resolver. Depois a gente vai reconhecer os padrões, né? Que vê as similitudes, características, né? Esses problemas compartilham, né? Depois a gente vai fazer a abstração, né? Que é fazer uma classificação, uma filtragem dos dados, né? Eliminar os que é desnecessário. E aí, por fim, o algoritmo, que é a sequência de passos que a gente vai usar para resolver o problema, né? Então, a resposta é esses 4 pilares e essa é a explicação de cada um. E a última pergunta é a seguinte, né? Ele deu aqui um pseudocódigo e aí ele falou para testar esse pseudocódigo, vendo qual que é a entrada x e y. Mas no caso ele dava vários x e vários y, né? Então você tinha que rodar esse algoritmo 5 vezes, né? Para cada x e y você rodava esse algoritmo uma vez, né? Então vou fazer aqui o teste. A gente já fez alguns vídeos, né? Para fazer o teste de mesa de um fluxograma ou de um pseudocódigo, que é o caso, né? Então a gente precisa aqui primeiro de uma planilha, né? De uma tabelinha. E aí, essas x e y foram informados, vão começar pelo A, né? Só lembrando aqui, ó, x, y, z é real, então, ou seja, não tem aquele pegadinha de ser inteiro, dividir por 2 e dar quebrado, né? No caso aqui é real, tá liberado. E a resposta vai ser um caractere, né? Ou seja, vai ser letras, formado por letras. Então, olha lá, início, leia x. Beleza, o x é 3, está no A. Leia y, o y é 2, tá? O z faz x vezes y mais 5. X, 3 vezes y, 2, 6. Mais 5, 11. Aí, vem aqui a condição, né? Se z é menor que 0, z é menor que 0? Não. Então, vem para o se não. Aí, no se não tem o quê? Se o z for menor que 100, z é menor que 100? É menor que 100. Então, resposta vira B. Então, resposta B. Fim C, beleza, escrever Z, resposta. Z11, B, resposta. Agora o item B. Então, vamos lá aqui no item B. De novo, leia x 150, leia y 3. Z recebe x vezes y mais 5, né? 150 vezes 3, 450. Mais 5, 455. Aí vamos ver. Z é menor que 0? Z é 455. Não, vem por si não. Z é menor que 100? Não.
Então vem para o senão. Senão aqui, resposta vai ser receber C. Fim C, vem aqui, escreve o Z, que é 455, e resposta C. Essa é a resposta aqui do item B. Agora o item C. Leia X. O X é 7, o professor já falou. O Y é menos 1, já foi informado. Então vamos lá. Z recebe X vezes Y mais 5. X, que é 7 vezes Y, 7 vezes menos 1 dá menos 7. Mais 5 dá menos 2. Menos 2. Aí vamos ver aqui. Z menor que 0? Então a resposta vale A. Né? Se não, esse se não nem vai, porque ele já passou aqui no primeiro. Então isso aqui tudo nem vai. Só escreve Z menos 2, resposta A. Beleza, resposta do C. No D, agora o X e o Y mudou, né? Então, vai lá. Leia X menos 2, leia Y 5. O Z recebe X vezes Y mais 5, né? X vezes Y, menos 2 vezes 5 dá menos 10. Mais 5 dá menos 5. E aí, vamos lá. Z é menor que 0? Z é menor que 0, é verdade. Então, resposta recebe A. Resposta A. Ok? Se não, esse se não nem passa porque já passou no sim. Não é um se não. Aí escreve Z menos 5, resposta A. E o último. Leia X, o X é 50, o Y é 3, o Z recebe X vezes Y mais 5. X vezes Y. 50 vezes 3, 150. Mais 5, 155. Se Z é menor que 0, não é. Então vem para o senão. Se Z é menor que 100, não é. Vem para o senão. Resposta, então, recebe C e vai imprimir, escrever Z e resposta. Né? Então, esse daqui é a resposta do exercício. Né? No A, Z11B, resposta B. No B, Z455, resposta C. No C, Z-2, resposta A. No D, Z-5, resposta A. No E, Z155, resposta C. Né? No gabarito, o professor colocou só um errinho aqui, né, que é o B, mas o errinho foi um errinho de digitação na hora de ver o gabarito, né? Mas ele provavelmente a Univesp vai mudar, né, para a resposta correta. Esse daqui não é B, né? Resposta correta aqui no D é A, né? Foi só um errinho, mas foi erro de digitação, eu acredito mesmo, ok? Então, espero que tenham gostado dos meus vídeos aqui de pensamento computacional, né? Hoje a gente se despede de pensamento computacional e vamos começar a pensar agora em matemática básica. Então, muito obrigado.